Sejam bem-vindos à nossa videoaula que tem por título A Sociedade e Conhecimento, compreendendo o surgimento da sociologia por meio dos seus fundamentos. O surgimento da sociologia ocorreu no século XIX na França. Então, o surgimento da sociologia será o tema que nós escolhemos. E como ele vai chegar até nós. Muitas vezes um tema ele vai chegar até nós, na maioria das vezes, de maneira impositiva, como exigência de uma unidade escolar ou universitária, instâncias superiores que buscam obter algo de nós. Um saber, determinadas habilidades, numa diversidade de trabalhos acadêmicos. Sejam ele portfólio, estudo de casos, seminário, resenha, resumos, enfim. Tem trabalho para todo gosto e todo tipo. Outras vezes a temática é livre, onde você tem o poder de escolha, o assunto, então acaba sendo produto da sua decisão. A temática escolhida para esse trabalho acadêmico é uma somatória das duas condições. No meu caso específico, pude escolher a temática, mas, evidentemente, sobre determinadas condições e com fins estabelecidos. E quando se pode escolher, você deve ser guiado, sempre ser guiado pelo seu gosto. Você deve ser dirigido por algo que seja para você prazeroso. E assim aconteceu comigo neste trabalho acadêmico. Eu posso dizer que tenho com a sociologia uma relação especial de admiração e respeito, e faz muito tempo eu pude a conhecê-la, a encontrei ainda nos bancos escolares do ensino médio, onde ela tem garantido o seu espaço curricular, e nos meus primeiros contatos com a disciplina, logo tive por ela grande apreciação e me interessei imediatamente. Ocorreu algo que mantém os laços numa relação, a tal de compatibilidade. Nós concordamos, podemos dizer que concordamos em grau, gênero e número. Mais tarde, quis o destino, mais precisamente no ano de 1995, que eu a encontrasse de novo, e a encontrei no curso de graduação, onde obtive dela recursos teóricos para o meu mestrado. Então, ela já possuía vínculos necessários para uma relação mais estreita e profunda. E já se encontrava na minha vida e tinha nela um lugar especial. Também é verdadeira a história da obrigatoriedade
de tratar de um tema relativo à disciplina por constituir parte de um estágio do último ano para obtenção da licenciatura. Em tempos de pandemia, a tarefa do estágio é árdua e, no nosso caso, aqui compreende quatro estágios. Eu optei, então, por começar esta apresentação pelo ensino fundamental. E então escolhemos este título, esta temática voltada para alunos do 9º ano, pois eles já estão adentrando o ensino médio e então seria um meio de iniciá-los na disciplina. E, como disse, ainda temos outros estágios. Temos estágios de gestão escolar, temos estágios em outros contextos sociológicos, onde vamos trabalhar temas não formais, ou seja, temas que não são ensinados na escola e que são vivenciados em outros espaços. É que podemos dizer que seria temas como temas trabalhados em ONGs, temas trabalhados em asilos, seria a sociologia ocupando outros espaços. E, por último, é claro, o estágio do ensino médio, onde a disciplina é obrigatória e tem a sua finalidade já constituída pelas autoridades. Pois bem, este estágio deveria ser feito em escolas abertas, mas em tempos de pandemia não restou outra alternativa senão concluir o estágio pelas redes sociais, sendo que cada estágio requer no mínimo 6 horas de vídeos e depois disso um plano de ação, e concluímos então esse estágio com a elaboração conceitual. Posso dizer que é algo bem trabalhoso e complexo, mas são nos desafios que nós crescemos. Temos total convicção dessa verdade. Nossa pretensão neste primeiro estágio é demonstrar o nascimento da sociologia enquanto ciência social. Quando surgiu, onde, como e por quê. E pesquisando, trabalhando o objeto, vimos uma tese bem interessante na qual seu proponente coloca a sociologia como a ciência das crises. Como assim, ciência das crises? Ciências das crises porque ela foi forjada, feita por meio de revoluções que agitaram e reviraram toda a Europa e trouxe, naquele contexto, muito desequilíbrio e desordem, algo que 2 grandes historiadores puderam documentar em suas obras relevantes da historiografia mundial. Um desses historiadores foi Napoleão Hill. Ele descreveu o período como um mundo de ponta-cabeças.
O processo revolucionário também foi retratado magistralmente por Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores de todos os tempos, no seu portentoso A Era das Revoluções. Objetivamos mostrar a gênese da sociologia pelas lentes da história. Seus fundamentos só podem ser compreendidos pelo contexto histórico. E aqui defendemos a ideia de Augusto Comte, um dos seus precursores, que ele não poderia, segundo ele mesmo, ele não poderia ter lançado as bases da sociologia se não tivesse vivenciado as crises e tivesse sido por ela influenciado e, como podemos dizer, Comte foi um filho das revoluções. Acerca da delimitação do seminário que apresentaremos, a princípio, ele será dividido em 7 partes. Começaremos pelo contexto histórico, repleto de revoluções. Posteriormente, nós vamos aos clássicos da disciplina, começando por Augusto Comte, depois vamos por Durkheim, depois passaremos pelo grande Karl Marx e um pouco de tudo que foi capaz de produzir, porque se nós disséssemos que vamos trabalhar Karl Marx, estaríamos nos enganando, pois até hoje Karl Marx, nenhum estudioso conseguiu apanhar Karl Marx em sua integralidade. E na última parte, o último clássico, o qual vamos trabalhar, é um grande estudioso, o qual doou para a disciplina muitas teorias. Ele foi muito importante para a sociologia. Estamos falando de Max Weber, um dos teóricos mais importantes da história da sociologia. E por último, então, vamos encerrar com o início da sociologia no Brasil. Então veja só, vamos trabalhar com o início para entendermos o surgimento da sociologia. Vamos começar com o seu nascimento em solo europeu. Nós passaremos então pelos seus fundadores, que são clássicos, estudiosos clássicos, e depois vamos encerrar com o início da sociologia no Brasil, como foi esse processo, o que aconteceu e seus desdobramentos. Notificamos que limitaremos o trabalho pelo volume. O nosso trabalho, então, ele será modelado pelo seu volume. E uma vez que nós temos a responsabilidade de elaborar 6 horas de vídeo nessa etapa. E qual, você poderia estar perguntando, quando nós tratamos de determinado trabalho, de determinada temática, um dos requisitos indispensáveis para você realizar qualquer trabalho acadêmico é a sua relevância social. Qual seria então a relevância social? Podemos dizer que a sociologia é um estudo bem interessante e pode muito nos ajudar a compreender a sociedade, as suas questões, bem como as suas contradições, e saber como as coisas funcionam, e porque isto vai contribuir na nossa jornada e no espaço que ocupamos.
e viver melhor. Uma vez ouvi algo de um professor da universidade no curso de História que muito me impactou. Ele disse algo que ficou memorizado, que procurei levar nesta curta caminhada aqui. Ele disse que existem 3 tipos de pessoas em nossa sociedade. O primeiro grupo não sabem como as coisas acontecem. O segundo grupo sabe como as coisas acontecem. E o terceiro grupo, ele já chegou no estágio superior, porque ele é um privilegiado, porque eles fazem, e também, além de ser um grupo privilegiado, é um grupo minoritário, porque fazem as coisas acontecerem. Esse último estágio se enquadra naquilo que os historiadores, os educadores denominam de sujeito da história e agente do seu próprio conhecimento. Por isso, me aventurei pelas ciências sociais, pois ela nos ajuda muito na construção dessa etapa da sociedade. Eu acho que a relevância em que, pelo menos, saber como as coisas acontecem é muito importante. Se não podemos fazer as coisas acontecerem, eu acho que nesse contexto você não basta ter apenas o saber. O saber é evidente que ele vai permear todo o processo, mas é importante você saber como as coisas acontecem. Por isso eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa ação de descobrir como a sociologia surgiu. Então, vamos conosco até o fim. Quando nós falamos dos fundamentos da sociologia, para se conhecer a sociologia, estamos dizendo que qualquer conhecimento, ele principia pelos seus fundamentos, ou seja, pelos seus alicerces, que segurou e que garantiu toda a estrutura e peso que levantou sobre os seus fundamentos e que possibilitaram o desenvolvimento e conhecimento de qualquer empreendimento. Podemos denominar esse princípio, esse alicerce de história. O nosso trabalho tem a pretensão de contribuir para uma ciência social por intermédio de sua fundamentação. Então, nós vamos trabalhar o surgimento e nortear o nosso trabalho pela fundação, pela fundamentação do surgimento da sociologia. Acredito que esse seria a melhor maneira de nós conhecermos o surgimento desta ciência relativamente nova em nossa sociedade. Continuaremos, então, o nosso trabalho e agora vamos falar sobre o contexto do surgimento da sociologia na Idade Média. Séculos mais tarde, no período chamado de Idade Média, que vai do século V ou do século V ao século XV, mais exatamente entre os anos de 476 a 1453, houve, segundo os renascentistas, que vamos conhecer mais à frente, um período que nós
denominamos de treva, entre aspas, porque muitos historiadores vai ter uma discussão sobre essa questão das trevas, porque não foi um período de trevas, mas teve também avanços quanto à maneira de ver o mundo. Segundo eles, havia, ainda vendo esse período como um período escuro, havia um prevalecer da fé, onde os campos míticos e religiosos tendiam a oferecer as explicações mais viáveis para os fatos do mundo. Na Europa medieval, esse predomínio religioso foi da Igreja Católica. Tal predomínio da fé, de certo modo, e segundo os humanistas renascentistas, asfixiava as tentativas de explicações mais especulativas e racionais científicas sobre a sociedade não cumprir uma regra ou lei estabelecida pela sociedade poderia ser entendido como um pecado. Tamanho era a mistura entre a vida cotidiana e a esfera sobrenatural. É claro que, se olhamos a Idade Média somente pela ótica dos renascentistas, ela pode ficar com uma cura meia tenebrosa. Na verdade, ela também foi um período muito rico para a história da humanidade, importante, inclusive, para a formação da nossa casa, o mundo ocidental. Vale a pena conhecermos um pouco mais sobre essa história e na continuidade da história. Tudo caminhava para o uso da razão. O predomínio na organização das relações sociais, dos princípios religiosos, durou pelo menos até o século XIV, mas por ocasião do século XIV começava a acontecer uma renovação cultural. Era o início do período conhecido por Renascimento. O Renascimento com base naquilo que os gregos começaram, isto é, questionar o mundo de maneira reflexiva, como já contamos anteriormente, rejeitavam tudo aquilo que seria parte da cultura medieval, presa aos moldes da Igreja, no caso a católica. O Renascimento espalhou por muitas partes da Europa e influenciava a arte, a ciência, a literatura e a filosofia. Defendo sempre o espírito crítico. A filosofia, defendendo sempre o espírito crítico. E foi nesse tempo que começaram a aparecer homens que, de certa forma mais realista, começaram a investigar a sociedade. A exemplo disso temos Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527, que em sua obra intitulada de O Príncipe, faz uma espécie de manual de guerra para Lorenz de Metz. Ali comenta como um governante pode manipular os meios para determinados fins de conquistar e manter o poder em suas mãos. Obras como esta davam um novo olhar para a sociedade, olhar pelo qual, através da razão, os homens poderiam dominar a sociedade longe das influências divinas. Era a doutrina do antropocentrismo, ou seja, a doutrina do estudo dos homens, de antropo, que é homem, e então o homem no centro.
ganhando força, o antropocentrismo ganhando força e adentrando na história. O homem passava a ser visto como o centro de tudo, inclusive de poder, de inventar e transformar o mundo pelas suas ações. Além de Maquiavel, outros renascentistas como Francis Bacon, de 1561 a 1626. Bacon foi filósofo e criador do método conhecido, o método científico experimental. Ele ajudou a dar impulso aos tempos de domínio da ciência que se iniciava. Estamos contando tudo isto para que você perceba que nem sempre as coisas puderam contar com a ciência para entender o mundo, sobretudo o social, que é o que queremos compreender, no caso, a sociologia, que vai mais na frente dar as cartas. Dessa maneira, muitas pessoas no passado ficaram presas principalmente aquelas explicações a respeito da realidade que eram baseadas na tradição, em mitos antigos e em explicações religiosas. E então temos o último fator do contexto histórico, que vai ser muito relevante para a compreensão de como se deu a sociologia. Estamos falando do Iluminismo. Já no século XVIII, houve um momento na Europa chamado de Iluminismo, que começou na Inglaterra e na França, mas que posteriormente espalhou-se por todo o continente, em que a ideia de valorizar a ciência e a racionalidade no entendimento da vida social tornou-se ainda mais forte. Uma característica das ideias do Iluminismo era o combate ao Estado absoluto, ou absolutismo, que começou a surgir na Europa ainda no final da Idade Média, no século XIV, em que o rei concentrava todo o poder em suas mãos e governava, sendo considerado um representante divino na terra, uma voz de Deus, a qual até a igreja não raramente se sujeitava. Com a ciência ganhando força, digamos, era inviável o fato de voltar a pensar a vida e a organização social por vias que não levassem em conta as considerações da ciência em debate com as do fundo religioso, como, por exemplo, imaginar os governantes como sendo representantes sobrenaturais. Nesse período, a continuada consolidação da reflexão sistemática sobre a sociedade foi ajudada por autores como Voltaire, 1694 a 1778. Esse filósofo defendia a razão e combatia o fanatismo religioso. Também temos outro estudioso de grande relevância, que foi Jean-Jacques Rousseau. Ele viveu em 1712 e entre 1712 e 1778, e ele estudou sobre as causas das desigualdades sociais. É muito interessante, se você, estudante, quer compreender as causas das desigualdades sociais, você precisa passar necessariamente por Rousseau. Ele também defendia a democracia. Também vamos ver outro estudioso importante nesse período iluminista, que foi Montesquieu. Ele criticava o absolutismo
essa forma de governar, ele contrapunha ferrenhamente e defendia a criação de poderes separados. Ele defendia que houvesse, então, não houvesse só um poder como era o poder absoluto, em que o rei concentrava em si todos os poderes. Ele defendia 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, mais ou menos nos moldes nos quais temos hoje, os quais daria mais equilíbrio ao Estado, uma vez que não havia centralidade de poder na mão do governante. Então, para concluir, nós temos que, a partir da teoria sobre a sociedade que no período iluminista surgiu, é que começava a ser impulsionada ou preparada a ideia da existência de uma ciência, no caso a sociologia, que pudesse ajudar a interpretar os momentos da própria sociedade e os movimentos da própria sociedade. Ok? Então nós vamos passar. Ok? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o surgimento da sociologia. E agora nós passaremos para o item 3, uma vez que nós já trabalhamos a parte introdutória, já falamos do contexto histórico, então agora nós vamos entrar nas revoluções. E por que vamos entrar nas revoluções? Já dissemos então que foi dito que a sociologia ela é uma ciência das crises. E ela é uma ciência das crises por quê? Porque ela foi gestada e nasceu numa época revolucionária, numa época de completo caos, de completa desordem, em que Augusto Comte, o seu primeiro preponente a entender esse cenário, vai trabalhar, vai querer entender, e daí vai surgir essa ciência tão importante que é a sociologia. Então, nesse momento, vamos começar a trabalhar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa marcou profundamente a história europeia. E como não poderia ser diferente, foi um fator decisivo para o surgimento da sociologia. Augusto Comte foi o primeiro teórico a expor a necessidade de uma ciência dedicada a descobrir as leis da sociedade. A Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789, foi o evento que, segundo alguns autores, inaugurou a chamada época das revoluções, que imputaram a esse acontecimento o caráter de marco divisor entre a idade moderna e a contemporânea, por conta da radicalização política que a caracterizou. Neste capítulo, buscaremos compreender o papel das revoluções na contemporaneidade e, principalmente, nossa maior pretensão é buscar os fundamentos
do surgimento da sociologia, pois estamos certos que apenas indo, buscando os alicerces desse processo histórico, podemos obter uma resposta satisfatória para o objetivo o qual nos propusemos para esse trabalho acadêmico. Razão porque vamos lançar nosso olhar sobre duas das mais importantes revoluções da Idade Contemporânea, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mas vamos, a princípio, concentrarmos na Revolução Francesa. A ideia principal é, para além de reconhecer as duas revoluções de forma mais próxima, entender como elas refletem nossa vida cotidiana ainda hoje. Porque talvez você já tenha se perguntado como acontecem as transformações sociais. Porque é certo que as sociedades têm passado por muitas mudanças desde a sua constituição até hoje. Mas como isso ocorre? Como isso acontece? Sobre esse tema, há várias teorias. Desde aquelas que falam acerca da natureza processual da história, entendendo, portanto, todas as transformações sociais como resultado de longos processos históricos, passando por aquelas que apostam mais pesadamente na relação entre as movimentações sociais e as mudanças sociais, até aquelas que apontam as evoluções como os movimentos marcantes e determinantes para as grandes transformações sociais. Nesse momento, nosso olhar irá se focar nas revoluções. Para muitos, as revoluções são a forma mais espetacular de mudança social. Vivem em nosso imaginário social, atuando como cenário modelo, enquanto alguns a pensam como um cenário que deve ser evitado a qualquer custo. Outros a percebem, anotam e veem como algo necessário para que grandes transformações ocorram. Mas, enfim, podemos perguntar: o que é uma revolução? Segundo o dicionário Michaelis Online, de 2016, revolução seria ação ou efeito de revolucionar-se, revolta, sublevação. Assim, quando pensamos em revoluções em contextos históricos, invariavelmente elas estão ligadas a processos de ruptura em padrões estabelecidos, alterações profundas, capazes de desorganizar a sociedade humana em suas estruturas e os indivíduos em sua subjetividade. Geralmente atingindo todas as dimensões sociais,
econômica, política, cultural, territorial, vida cotidiana, individualidade, entre outras. As revoluções são rápidas, exemplares e podem ser pensadas como as verdadeiras operadoras das grandes mudanças na história. Por isso mesmo, como já citado, estão presentes no imaginário social, constituindo-se em temas obrigatórios para quem se interessa pela história. Passaremos então para o ponto 1, as revoluções na contemporaneidade. Então, o que seria essas revoluções na contemporaneidade? Mas não seria exagerado considerarmos essa dupla revolução, a francesa, bem mais política, e a industrial, inglesa, não tanto como uma coisa que pertence à história dos países que foram seus principais suportes e símbolos, mas sim como a cratera gêmea de um vulcão regional bem maior, escreveu Eric Hobsbawm, em 1977, na página 18. Uma boa parcela do mundo que conhecemos e, em muitos sentidos, a forma como na contemporaneidade conhecemos o mundo em que vivemos foi constituída por meio dos processos revolucionários. E é o próprio Hobsbawm, em seu livro A Era das Revoluções, e aqui é importante fazermos uma observação. Se você quer saber mais e melhor sobre revoluções, é importante, imprescindível mesmo, que você leia esse livro tão magistral, A Era das Revoluções, escrito por esse historiador também sensacional, um dos maiores de toda a história, que foi o Eric Hobsbawm. E Hobsbawm aponta que várias palavras que reconhecemos e usamos no nosso cotidiano, em nosso dia a dia, estão sendo gestadas no bojo desses processos. Ideias. Então passa também, não somente as revoluções vão gerar, não somente vão atingir o vocabulário, mas também vai atingir ideias. As ideias vão ser atingidas, conceitos também serão gerados, serão herdados. Os conceitos também serão herança, muitos conceitos serão herança desses processos revolucionários. Estilos que hoje nos são caros resultaram diretamente das dinâmicas envolvidas em processo revolucionário, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, até mesmo a Revolução Russa, entre outras. Assim, conhecer um pouco mais a respeito desses movimentos nos ajuda a entender e a desvendar como se organiza a sociedade em que vivemos.
O ponto 1.2. Revolução Francesa, como chegamos até aqui? Essa parte nós achamos interessante e já até estudávamos e extraímos de um livro de uma disciplina da sociologia, mas é claro que não copiamos, pois isso é plágio, mas achamos interessante e por isso focamos neste item. Revolução Francesa, como chegamos aqui. E é interessante que vai impactar nosso trabalho, vai fazer com que mude a nossa maneira de trabalhar. Por quê? Porque, por certo, se nós fôssemos notar pela data, nós teríamos que trabalhar a Revolução Industrial em primeiro lugar, porque ela aconteceu primeiro, ela nasceu bem antes, mas então nós fazemos esse paralelo, como chegamos até aqui e depois a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, as suas consequências, elas continuam. E, como disse já outro conceito de sociologia, a sociologia procura entender o capitalismo. Então, por isso, nós deixamos a Revolução Industrial por último, para trabalhar depois, em seguida. A Revolução, continuando então sobre a Revolução Francesa, a Revolução Francesa talvez seja a revolução mais estudada. É um fenômeno. Quem gosta de história, quem gosta das ciências sociais, de maneira nenhuma vai ignorar a Revolução Francesa, os impactos, a sua profundidade, como ela é, como ela foi, como aconteceu, porque talvez ela seja, como já disse, e nesse caso ela é a revolução mais estudada pelos pensadores contemporâneos. E acerca dela já se produziram bibliotecas, verdadeiras bibliotecas, não somente alguns punhados de livros, mas bibliotecas foram escritas acerca da Revolução Francesa. Obras que buscam dar conta de toda a complexidade e seu impacto na organização das sociedades que sucederam à Revolução Francesa. Um desses historiadores, Mandard, 1986, e aqui está entre aspas, ele diz: figura como Robespierre, Marat, Danton e outros temos como Jacobino, Girondino, frases autênticas ou inventadas referentes ao período fazem parte hoje do patrimônio cultural da humanidade e, em geral, dos historiadores em particular. É certo que será essa revolução a tornar muitas ideias que temos hoje certas como naturais, conceitos como igualdade e liberdade. Veja só, nós falamos daquilo que nós herdamos da Revolução Francesa. E então, quando nós olhamos para conceitos tão relevantes como igualdade e liberdade, esses conceitos são herança da Revolução Francesa. Igualdade e liberdade.
conceitos caríssimos para a nossa sociedade, para como nós vivemos. Conhecidas e aceitas na atualidade, reivindicadas, igualdade e liberdade são conceitos, então, aceitos e reivindicados na atualidade. O fato de hoje podermos contestar definições e encaminhamentos políticos, de nós organizarmos e reivindicarmos posicionamentos do Estado no que se refere a demandas da população, entre muitas outras coisas, iniciou-se com o processo revolucionário originário proveniente da França. Se hoje os indivíduos têm cada vez mais aversão a posturas fascistas e restritivas aos direitos, talvez, e com certeza, talvez não, mas com certeza não seja eles, civis e políticos, sejam econômicos e humanos, tal postura é inegavelmente fruto da tradição e terá origem nos tempos revolucionários franceses. Quando nós estudamos qualquer assunto, nós devemos observar o seu contexto. E então, se nós estamos estudando a Revolução Francesa, evidentemente nós deveríamos perguntar qual era o contexto histórico da França revolucionária. Qual era? Qual era o contexto histórico? A França era, à época da Revolução, o modelo exemplar de consolidação do Estado absolutista, que encontrou em Luís XIV, o Rei Sol. Luís XIV viveu entre 1643 até 1715. Seu momento mais extremado. Embora bastante desenvolvida em termos industriais e comerciais, a França era ainda eminentemente agrícola rural. E daí uma diferença, nós podemos fazer uma comparação com a Inglaterra, que nesse instante já era quase completamente industrial. Às vésperas da Revolução, mantendo várias instituições feudais norteadas pelas relações sociais, principalmente no campo e nas aldeias mais distantes dos centros urbanos, sua constituição rural fazia com que as taxações aos direitos e os costumes na busca da manutenção e de seus rudimentos, sem perceber, no entanto, que essa dinâmica acabaria destruindo os próprios fundamentos de sua existência e manutenção. Outro fator a ser considerado quando nos referimos aos problemas relacionados ao campo à época da Revolução está ligado a uma queda expressiva e contínua dos preços nos produtos agrícolas, assim como o lucro diminuindo, os proprietários rurais foram obrigados a procurar outras formas de arrecadar recursos, razão porque a exploração dos camponeses no período foi se acirrando. No decurso de 20 anos que precederam a Revolução, os senhores de terra começaram a se apropriar dos bens pertencentes às comunas, tão importante para os camponeses. A maneira mais difundida desse gênero de usurpação era aquela que dava o nome de triagem, que consistia em atribuir ao senhor um terço das terras comunais. Aliás, esse terço, às vezes, era metade ou mais das terras
comunais. Dessa maneira, a triagem permitia que os senhores feudais se apossassem da maior parte das terras comunais em detrimento dos camponeses, conforme Mandred, esse estudioso, aponta no seu livro Manfred, 1986, página 12. Com relação a outro fator econômico, nós já observamos a priori que a França era a época da Revolução, conforme observado aqui, que era praticamente rural, agrícola. E com relação à industrialização, como andava as indústrias na França? Embora, podemos dizer que embora já tivesse tomado impulso, quer dizer, que não era primária, não era qualquer, já o setor industrial já tinha ganhado um certo impulso. A França encontrava-se bastante distante de sua. Isso nós também já frisamos, que embora já tivesse ganhado importantes e dado um importante passo no seu processo industrial, a França não podia se comparar à Inglaterra na questão industrial. O sistema de corporações que já tinha sido desarticulado na Inglaterra se mantinha na França em boa medida, resistindo em suas tradições mais conservadoras, avessas às grandes modificações técnicas ou às rotinas de trabalho. No entanto, as manufaturas se desenvolviam principalmente em setores ligados à metalurgia, ao carvão e às indústrias algodoeiras. Então, as indústrias mais importantes estavam ligadas à metalurgia, ao carvão e às indústrias relativas ao algodão. Dessa forma, no que tange à economia, a indústria ocupava lugar importante, produzindo quase metade de tudo o que a França exportava naquele momento, de tecidos a produtos da indústria de transformações. Entretanto, o regime feudal absolutista ainda era um grande entrave ao desenvolvimento da atividade industrial em solo francês. Então, se na vizinha Inglaterra já tinham dado um passo importante rumo ao capitalismo, nós temos aqui ainda muitas características do regime feudal em solo francês. Tanto assim que a produção estava submetida a uma minuciosa regulamentação governamental. A fabricação de um grande número de mercadorias deveria ser feita de acordo com padrões rigorosamente estabelecidos, geralmente desusados há muito tempo. A menor fuga aos padrões estabelecidos, veja só que absurdo, levava à destruição dos artigos fabricados, mesmo que essa qualidade fosse irrepreensível. Veja só, o poder ainda dessas corporações e a intromissão do Estado. Uma multidão de inspetores e de fiscais zelava
para que nenhum produto da indústria da agricultura pudesse sofrer qualquer inovação perigosa. Seu mercado interno insignificante, principalmente devido à pobreza, mercado interno insignificante, veja só, vamos registrar aqui, mercado interno insignificante. E, mais uma vez, nós usamos do estudioso Manfred, 1986, na página 18. Então, esse mercado interno insignificante, principalmente devido à pobreza em que eram mantidos os camponeses, não se constituía em fomento à produção. O regime corporativo atrasava a incorporação das novas máquinas e técnicas que se desenvolvia. Somava-se a isso a regulamentação governamental da produção desses itens, que tornava o desenvolvimento desse setor mais lento do que em outros países próximos. Entraves feudais também atingia o comércio. Já falamos desses entraves, como que eram perniciosos à indústria, e já ressaltamos que mesmo produtos perfeitos construídos, se não fosse de acordo e regulamentado pelas corporações, eles sofreriam o extermínio. Agora também nós vamos ver esses entraves feudais atingindo o comércio. Muito embora a França comercializasse com todos os países europeus e também com os Estados Unidos e até mesmo com o Oriente, mesmo assim, o comércio interno e externo padecia com os flagelos das taxações e os obstáculos gerados pela administração do Estado, limites aduaneiros, proibições relativas à circulação de mercadorias e aparelho burocrático da monarquia, que se desenvolvia de maneira irregular e desigual entre as províncias que formavam o reino, atrasava a produção e encarecia os produtos franceses, fazendo com que muitas vezes fosse preterido por similares produzidos em outros países. Administrativamente, com relação à sua população, veja só, já falamos da indústria, falamos do comércio e agora vamos falar da administração. Que com relação à sua população, a França era dividida em 3 estratos: nobreza, clero e o restante da população, também chamado de terceiro estados. Então, nós vamos verificar aqui que toda a sociedade francesa era caracterizada por estado, primeiro, segundo e terceiro estado. É bastante comum explicar essa divisão utilizando um velho ditado popular: o clero serve o rei com a prece, a nobreza com a espada e o terceiro estado com seus bens. Então, está aí bem claro como a sociedade se dividia e o que fazia e como ela era constituída naquele momento. De fato, nobreza e clero estavam livres, isenta da maior parte das taxas e dos impostos, que eram protegidos pelas leis e pelos costumes, que constituía a menor parte da população francesa e compunha o entorno mais próximo ao rei. O que está querendo dizer aqui? Que a menor parcela da população não pagava imposto.
enquanto o terceiro estado, que era praticamente 95% da população, cabia o papel de produzir toda a riqueza que deveria suprir as necessidades do rei e da sua corte. Vale lembrar que nenhum desses grupos era homogêneo, o que significa dizer que dentro de cada um desses havia tensões, disputas e posicionamento conflitante. Entre a nobreza, podemos perceber que a aristocracia da corte se diferenciava da nobreza togada e da nobreza provinciana. E cada um desses grupos tinha interesse diferente a ser defendido diante do Estado com relação ao clero. Havia o alto clero, bispo, arcebispo e cardeais, originariamente ligado à aristocracia feudal e muitas vezes denominado de príncipe da igreja, que era muito distinto dos curas e vigários das paróquias rurais. O baixo clero de origem camponesa ou burguesa, que estava, pela natureza de sua função, muito mais próximo do terceiro estado do que seus superiores. Todo o restante da população formava o terceiro estado, ou seja, nele estavam incluídos desde os camponeses, cada vez mais torquidos, mais roubados, podemos assim dizer. Talvez a palavra roubado seja um pouco forte, mas torquidos mesmo, em toda a compreensão da palavra, pelos proprietários da terra, até comerciantes bem-sucedidos de Paris, capital, aos quais cabia o papel de manutenção econômica do Estado, como já vimos. No entanto, essa manutenção se tornava cada vez mais difícil, já que a França vinha atravessando, havia algum tempo, sérios problemas econômicos. O reinado de Luís XIV havia terminado, deixando para seu sucessor uma situação muito difícil. Os cofres estavam completamente vazios e, além disso, havia uma grandiosa, enorme dívida. A situação no campo era bastante delicada. E o comércio, a indústria, era constantemente atravessado pela intervenção administrativa do Estado. Luís XVI começou um processo de reformas encetada pelo seu ministro Turgot, encontrando na nobreza forte resistência, e o rei foi forçado a admiti-lo. Mas sobre essas etapas, nós deixaremos para depois, pois agora vamos falar sobre as causas do que levou à Revolução Francesa. Então, o nosso próximo assunto será as causas da Revolução Francesa.